Então aqui estou no Brasil, speaking in English, which is my second language, falando em inglês, que é a minha segunda língua, and being translated into Portuguese, e sendo interpretado em português, Brazilian Portuguese. o português brasileiro. And it's for me, it's in a sense, from a human perspective, E para mim, numa perspectiva humana, exceedingly strange. isso é estranho, né? Assim, de uma forma muito It's grande. like an out-of-body experience. É como uma experiência fora do meu próprio corpo. Really, guys, it's weird for me. I mean, Realmente é uma experiência que eu não estou conseguindo explicar o que eu estou sentindo agora. but at the same time, it's a tremendous privilege. Mas ao mesmo tempo é um privilégio tremendo. Thank you very much. Então eu agradeço muito vocês. When I came here, when was it? 2 days ago, we've experienced so many things. Assim que eu cheguei no Brasil há 2 dias atrás, eu já tive a oportunidade de experimentar muitas coisas. Within the first hour, I met my brother Mark, E na Right, yeah. primeira hora no Brasil eu encontrei meu irmão Mark Quinn, coming from Peru, que veio do Peru, and we were driven by our friends Matthew and Francis to the Bible school. e quem estava dirigindo o carro era o Matthew e o Francis, do Instituto Bíblico. When he got into the taxi, E aí quando nós entramos no Taxi. carro, our taxi, o meu táxi, né? he looked at me. In the first 5 minutes, Nos 5 primeiros minutos, eles olharam para mim. Mark looked at me and he said to me, "You are my brother." O Marquinhos olhou para mim e disse: "Você é meu irmão." And it was really like just in that moment I realized this guy is just speaking in this moment of something that to him is a divine encounter. E naquele momento eu me dei conta, esse irmão está falando algo para mim porque ele entende, assim como eu, que isso é um encontro divino, algo que Deus providenciou. And he looked at me again and said, "You are really my brother." E ele olhou de novo para mim e falou: "Você é realmente meu irmão." The next morning at the breakfast table, E na manhã seguinte, na mesa do café da manhã, he was sitting opposite me. We started talking a bit more, ele estava sentado à minha frente, nós começamos a conversar um pouquinho mais, and suddenly, e de repente, you know the word suddenly is an important word. você sabe que a palavra de repente é uma palavra muito importante para Deus. God's suddenlies. Porque Deus, ele faz as coisas repentinamente. The Holy Spirit, like it says in the book of Acts, fell upon them. The Holy Spirit fell on us. E o Espírito Santo, assim como no livro de Atos, naquele momento à mesa, ele veio sobre nossas vidas ali. And he reached out his hand to me again E- over the table. E ele esticou a mão dele para mim, pela mesa, na mesa, And he said to me again, e ele falou para mim novamente: "You are really my brother." "Você realmente é meu irmão." And I had the same experience to be able to say to him, "You are really my brother." E eu tive a mesma experiência e falei para ele: "Você é meu irmão." We've known each other for a few hours, Nós só conhecemos um ao outro por poucas but our horas. hearts are connected immediately in Christ Jesus. Mas os nossos corações foram conectados imediatamente em Cristo Jesus. There is nothing on this earth like the body of Christ. Por isso eu falo que não há nada nessa terra como o corpo de Cristo. There is nothing like the family, the international family of God. Não What há a nada privilege. que se compare à família internacional de Deus. Sorry, I have to get to my theme, but my heart is full, as you can see. Eu peço perdão, eu vou falar do tema proposto essa manhã, mas meu coração está cheio nesse momento. I've already thus far had a tremendous time in Brazil. Eu já tenho experimentado um tempo maravilhoso aqui no Brasil. Even though there are, from the natural perspective, many strange things, different foods, different language, different culture, whatever. Mesmo que do ponto de vista humano seja tudo tão diferente para mim, né? Língua, cultura, pessoas, costumes, comida. But what is the familiar? What is the safe? Mas o que é familiar? Qual é a coisa segura? It's the love of the family of God. É o amor da família de Deus. Even though I may not understand you, we speak the same language. Então, mesmo que eu não entenda tudo que você fala, nós falamos a mesma língua. We speak the language of God's love. Nós falamos a língua do amor de Deus. So this morning, as I have the privilege to speak to you, Então, esta manhã eu tenho o privilégio de falar com vocês. I want to ask you something. The Lord just spoke
while we were singing, the Lord spoke to me about E this. eu quero falar uma coisa para vocês, pedir uma coisa para vocês que Deus falou comigo enquanto nós louvávamos a Ele. In a certain sense, Christian ministry, Em certo sentido, o ministério cristão, true Christian ministry, o verdadeiro ministério cristão, is a very, very brave and courageous thing. I'll explain just now. e é algo muito corajoso, e eu vou explicar por quê. Because if you are a preacher and a pastor, you know how to trade with words. Se você é um pregador, um pastor, você sabe como trabalhar com as palavras. And you know how to use words as a buffer between you and the audience. Você sabe como usar as palavras como uma proteção, algo que vai estar entre você e a sua audiência. Where you don't need to be weak and vulnerable and frail. Você não se importa de ser fraco, vulnerável e frágil, Because you project your words confidently. porque você projeta as To the suas audience. palavras, né, com confiança para a audiência. And they do not necessarily feel the love of God coming through a weak E eles, person. e eles não sentem que esse amor de Deus que está sendo despejado sobre eles vem de uma pessoa fraca. So 1 Peter 4 verse 11 makes this incredible statement. If anyone speaks, let it be as the oracles of God. Então, o que eu quero dizer, o que a palavra de Deus fala, se alguém fala, que fale como oráculo de Deus, como vindo de Deus. Think about that for a moment. Eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. So it's almost like God saying, Albert, don't worry, just go and speak Então é como the se oracles Deus of God. estivesse falando para mim, Albert, não se preocupe, apenas fale, você vai falar os oráculos de Deus. And you're like a raccoon staring at truck headlights. E você é como um raccoon, um guaxinim, né, olhando no farol vermelho. I must speak the words of God to you. Eu vou falar a palavra de Deus para você. So where does the courage come in, the bravery? Então, da onde vem essas palavras? Da onde vem essa coragem? It's for me Para to be mim. brave enough. Para que eu seja corajoso o suficiente. Yeah, I like that. Sorry. Sufficiently courageous. Yes. Understood that. To follow the lead of the Holy Spirit. Para seguir a liderança do Espírito Santo. So may I please ask you, and it's not a crowd trick. Então eu quero pedir por favor a vocês, isso não é nenhum truque. I want to ask you. Eu quero I- perguntar a I vocês. just want to pray quickly for us, but could you please pray for me to be brave enough to follow the lead of the Spirit? Eu queria que vocês pudessem orar por mim nesse momento para que eu seguisse a liderança do Espírito Santo de Deus. So that we can hear God speak Para que nós possamos ouvir and Deus not just falar Albert speak. e não o Albert falar. Will you do that, please? Vocês fariam isso por mim, por Can we just favor? quickly ask the Father to help me? Você to do pediria that? ao nosso Pai para que Ele fizesse isso por mim? So, Father, I just come to you, Pai, eu venho a Ti and I have one word in my heart: e eu tenho isso no meu coração, reality. na realidade. Reality, Lord. Realmente. We Senhor. want reality. Eu quero realidade. We don't just want Christianese. Eu não quero falar o cristianês agora, Senhor. Just so many more words that we hear Eu não quero falar ou repetir essas palavras que todos nós that conhecemos, go in Senhor, one ear and out the other. que entra por um ouvido e sai pelo outro, But we Senhor. want to hear you speak, Father. Mas nós queremos ouvir você falar, Pai. So open our hearts Então to abra receive os nossos corações, Senhor, what you have to say to us. para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. And help me, Father, to be brave, E me ajuda, Senhor, a ser corajoso to follow your Spirit. para seguir o Teu Espírito. Even though that may mean that I am in fear and trembling, as Paul said in 1 Corinthians. Mesmo que isso signifique que nesse momento eu temo e tremo diante do Senhor. So that I may not come with persuasive words of human wisdom, Eu não quero vir com palavras persuasivas de sabedoria humana, but in the demonstration of the Spirit mas em and of power. demonstração do Teu Espírito de poder. Amen. Amém. Sorry, does someone have a tissue or something for me? I forgot Alguém to tem put um my lencinho handkerchief. para mim, por favor?
It's like my father-in-law said, Meu sogro, ele fala, when God circumcised my heart, quando Deus ele circuncidou meu coração, He also managed to cut my tear ducts. ele cortou algumas coisas nos meus olhos. Obrigado. Thank you. There's one of my 5 words that I know, obrigado. Obrigado é uma das 5 palavras que eu já sei em português. On the way here, on the aeroplane, No caminho para cá, no avião, I watched a movie called Guru. eu assisti um filme chamado Guru. It's a new movie that's out. Has anyone heard of this movie? É um filme novo, alguém já ouviu falar desse filme? It's about this guy who is a life coach. É um cara que ele é um treinador So he's a motivational speaker. e ele é um desses motivadores, né, um coach. And he gets the crowd worked up with all these positive things that he's saying. E ele faz com que uma multidão repita coisas, né, afirmativas, coisas boas que ele os induz a falar. But it is like a hot air balloon that grows bigger and bigger and bigger and bigger until it bursts. Mas é como um balão de ar quente que cresce, cresce, cresce até estourar. So as I watched this movie, I was thinking, Então, quando eu estava assistindo esse filme, eu estava pensando, if I can be brutally honest with you, se eu pudesse ser brutalmente honesto com vocês, sometimes I feel that we do this in Christianity. às vezes eu sinto que nós fazemos isso no cristianismo. We can talk about so many of these things, Nós podemos falar sobre tantas coisas and we do not realize that the cognitive dissonance e a gente não reconhece essa dissidência cognitiva. is becoming bigger and bigger between what we say with our mouths and what we live with our lives. Se torna cada vez maior e maior, né, entre essa realidade do que a gente fala com a boca e vive na nossa vida, no nosso coração. In this movie, at the end, this guy who is this extremely positive person, E apparently, no filme, esse coach, esse treinador, ele usa essa pessoa, né, tão positiva, the whole thing falls apart. e tudo que ele construiu é destruído. And what we want as Christians is reality. E o que nós queremos como cristãos é realidade. Do you want reality? Você quer realidade? Do you want things that are real? Você quer coisas que são reais? Real change. Uma mudança real? The wonderful thing is we do not need to fake, A coisa mais maravilhosa é que nós não precisamos fingir. because we are busy with the most powerful message ever given, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Porque nós temos a mensagem mais poderosa que existe, que é o Evangelho de Jesus Cristo. So when I speak to you this morning about the theme that was given to me, Então, quando eu falar para você essa manhã sobre o tema que foi dado a mim, the wife as intercessor, a esposa como uma intercessora, it is in a sense for me, if you're honest, I don't have time to explain to you why, but it is a very vulnerable topic. para mim, eu não sei explicar para vocês o porquê, mas é um tópico muito vulnerável. Even though I am a husband and not a wife. Porque mesmo para mim, que sou um marido e não uma esposa, But I've lived with my wife for 20, we've been married for 28 years, and Mas we were married as Christians. eu estou casado há 28 anos com a minha esposa como cristão. So I suppose this morning I'm speaking to the wives, Então eu suponho que essa manhã eu estou falando com todos, mas me dirigindo ao papel da esposa. so brothers, you can go and have a coffee. Eu poderia dizer que os irmãos poderiam ir tomar um café. No, we trust the Lord that the husband will also learn something this morning. Não, eu estou brincando. Nós cremos que os maridos também vão aprender essa Okay. manhã. And so what I want to specifically focus on Então o que eu quero focar especificamente is the what of intercession. é sobre o que da intercessão. The what. In other words, what are we praying about? Em outras palavras, o que nós estamos orando? What are you praying about for your husband? O que você ora pelo seu marido? But also by implication for the husbands, what are you praying for? Mas também implicando ao marido, o que você está orando? What are the themes of your intercession? Quais são os temas da sua intercessão? So this morning, Então esta manhã,
as we look at the Word of God, ao nós olharmos a palavra de Deus, we have to be ready to make adjustments. nós temos que estar prontos para fazer ajustes. Not adjusting the Word to our experience, Não ajustar a palavra à nossa experiência, but adjusting our experience to the Word of God. mas ajustar a nossa experiência à palavra de Deus. And in that sense, it doesn't matter if you've been a pastor for 40 years E não quer dizer que mesmo que você você seja um pastor por 14 anos, or a pastor's wife for 40 years. ou uma esposa de pastor por 14 anos. If you do not come to the Word of God with an attitude of being ready to adjust, Se você não se chegar à palavra de Deus com a atitude de ser ajustado, the Word has stopped speaking to you. é porque a palavra parou de falar com você. Even if you can quote the Me- whole New Testament off by heart. Ainda que você possa citar todo o Novo Testamento de cor, What is ministry? o que é ministério? It's an appeal to people of God É um apelo ao povo de Deus to adjust to the Word of God. para se ajustar à palavra de Deus. And what is the greatest enemy of that adjustment? E qual é o grande inimigo desse ajuste? Familiarity. Familiaridade. Becoming familiar with the Word of God. Se tornar familiar com a palavra de Deus. Knowing the words of God. Conhecer a palavra de Speaking the words Deus. of God. Falar a palavra de Deus. Doing all these things, but Fa- not realizing that you have to adjust. Fazer todas essas coisas sem perceber que você tem que se ajustar a ela. My mother in South Africa, who's 84 years old, A minha mãe, no sul da África, 84. tem 84 anos. As she got older, she used to say to me, E ao ela envelhecer, ela dizia para mim: "You can't teach an old dog new tricks." você tem que ensinar cachorros velhos truques novos. And then I would say to her, "Mother, in the first place, you're not a dog. Eu falei: mãe, você não é um cachorro. And in the second place, you're a disciple of Jesus Christ." E segundo, você é uma discípula de Jesus Cristo. And the word mathetes in the Greek, E a disciple palavra matete em grego é discípulo, is a learner. é aprendiz. If you stop learning and adjusting, Então, se você parar de aprender e se ajustar, the discipleship process has stopped. o discipulado termina, acaba, para. But I'll tell you one thing, there is a disease Mas eu quero dizer para vocês que é uma doença. that I call pastorlitis. Pastorlitis? Pastorlitis. Ok. It's like a disease. It's a made-up disease. Ok, é uma palavra It's que real. ele criou uma palavra com a palavra pastor. Yeah. It is a disease that pastors have, and often their wives with them. É uma doença que atinge o pastor e a esposa. And one of the symptoms of this disease E um dos sintomas dessa doença is that you have become familiar with the Word of God. é você se tornar muito familiarizado com a palavra de Deus. And you've become used to teaching other people, É você se tornar tão acostumado a ensinar essa palavra para as pessoas, while your own heart is not taught anymore, really taught by the Spirit of God. e enquanto o seu próprio coração já não recebe mais dessa mesma palavra. And this is why God sometimes needs to shock us in our circumstances. E é por essa razão que Deus precisa nos chocar de vez em quando com as To circunstâncias, get us to really, really listen again. para que nós possamos parar e realmente começar a ouvi-lo novamente. In 2 Corinthians chapter 2, Paul says, Em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo diz, he makes this statement, he says, "Who is sufficient for these things?" ele faz uma pergunta: quem é suficiente para essas coisas? And I mean, this was the Apostle Paul speaking. Nossa, a gente está falando do apóstolo Paulo falando. And he basically said, "I am not sufficient E o que ele diz é: eu não sou suficiente for the revelation of the mysteries of the New Testament. para a revelação da palavra no Novo Testamento. If I cannot in my heart remain like a child, Se eu, no meu coração, se eu permanecer como uma criança, if I cannot remain in awe of God's word, se eu não permanecer como uma criança e não permanecer em pela palavra de Deus, if I cannot continue to tremble at his word, se eu não continuar a tremer com a palavra dele, as Isaiah 66 verse 2 says, como Isaías 66 versículo 2 diz, "To this one will I listen," says God, assim diz o Senhor, "to the one who trembles, who
who trembles at my word. Aquele que treme diante da minha palavra. So this morning I'm trusting that the Spirit will bring us to this attitude. Então eu oro que esta manhã o Senhor, o Espírito nos traga essa atitude. And I'm asking the Lord right now, Lord, help us to continue to tremble at your word. E eu peço ao Senhor mesmo agora, Deus nos ajude a tremer diante da tua palavra. In one place in his ministry, Jesus cries out and he says, Father, Em um lugar, Jesus disse, Pai, I thank you that you have kept these things from the wise and the prudent. eu te agradeço porque o Senhor guardou essas coisas dos sábios e prudentes deste mundo. And you've revealed it to little children. Mas o Senhor as revelou aos pequeninos. And if we cannot, as a ministry team, as pastors and pastors' wives, Se nós, como uma equipe ministerial e pastores e esposas de pastores, have this attitude where we can say with Paul, não tiver essa mesma atitude que possamos dizer com ousadia, in 1 Corinthians 8 verse 2, em 1 Coríntios capítulo 2, if anyone thinks he knows anything, se há alguém que pensa que sabe alguma coisa, he does not yet know as he ought to know. ele ainda não sabe o que deveria saber. If you cannot come before God and God's people Se você não é capaz de chegar diante de Deus e do povo de and Deus say, I know nothing, Lord, e reconhecer que eu não sei nada, Senhor, I know nothing. eu não sei nada. Your thoughts are higher than my thoughts. Os teus pensamentos são mais altos do que os meus Your pensamentos. ways are higher than my ways. E os teus caminhos são mais altos do que os meus So caminhos. give me brokenness before you, Lord. E, Senhor, me dê um aquebrantamento diante do Senhor. Give me that heart of a child, that teachable heart where I really listen to you. Me dá um coração como de criança que eu possa aprender do Senhor. Then we fall into what A.W. Tozer called Então nós caímos naquilo que W. Tozer falou. rote, rut, and rot. I don't know how you're going to explain. I don't know. Let me try to explain what he was saying. Is rote means you do things because it's a Christian thing to do. Like Bugs Bunny said, another day, another carrot. Road quer dizer essa coisa de fazer as coisas porque você está acostumado a fazer diariamente, você nem pensa mais no que está Just fazendo. another day, another quiet time, another sermon, another meeting. É só mais um domingo, mais um culto, mais uma pregação e essas And coisas. that becomes a rut. Like Isso se torna uma rotina, né? when it's raining, you know, the mud, it forms tracks like this. Quando chove, você sabe onde o trator passou porque a lama deixa o rastro. And then the rot E aí o rot. sets in. It becomes, the rot is the next step. E aí a próxima citação dele é esse rot, It becomes rotten. que se torna rotten. And your experience is rotten. A tua experiência It's se not- torna estragada. It's not alive. Ela não é mais viva. It's not the living God being present in a moment. Não é mais o Deus vivo sendo adorado naquele momento. We experience God is here, He's real. Nós experimentamos que Deus, o Deus vivo, é real. Is right now in this moment, God is busy with my heart. E que a sua presença está aqui agora e no meu coração. Like what happened with Mark O que acontece com o Mark? yesterday. We didn't plan we're going to have a mini revival at the breakfast table. Por exemplo, o que aconteceu entre mim e o Marco na mesa do café. Nós não planejamos aquele momento. We didn't organize a mini revival. Nós não organizamos ter um mini avivamento. You cannot organize it. Nós não temos como planejar essas You coisas. just have to be weak and open and like a child in your heart. Você tem apenas que ser fraco, vulnerável o suficiente como uma criança no seu coração. And God will surprise you. E Deus vai te surpreender. A.W. Tozer said, A W. Tozer disse, if you go to a meeting of Christian people se você vai a uma reunião com cristãos and you think you know exactly what's going to happen at that meeting, e você acha que já sabe exatamente o que vai acontecer naquela reunião, you have already presumed upon the sovereignty of God. você está sendo orgulhoso, presumindo acima da soberania de Deus. And that means you are in control, not the Holy Spirit. Isso significa que é você que está no controle e não o Espírito Santo. Because every
every time you come together with the people of God, Porque todas as vezes que nós nos reunimos com o povo de you Deus, must have the attitude, Lord, we do not know what can happen here because you are God and you are in control. a nossa atitude deve ser: Senhor, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas vai ser maravilhoso porque Tu és Deus e Tu estás no controle. And I cannot think of a theme where this is more applicable than with intercession. Eu não posso pensar num tema onde essa expectativa possa ser mais aplicável do que na intercessão. Where we see so clearly in Romans 8, Quando nós vemos tão claramente em Romanos capítulo 8, where once again the Apostle Paul, e novamente ali o apóstolo Paulo, could we say he's the most well-known Christian in history? nós podemos dizer que ele é um dos cristãos mais bem conhecidos na história, The Apostle to the Gentiles, o apóstolo aos gentios. written the larger part almost of the New Testament, Ele escreveu, né, quase todo o Novo Testamento. and Paul speaks of God E- that can surprise us at any moment. Paulo, ele fala de um Deus que pode nos surpreender a qualquer momento. We are not sufficient for these things. Nós não somos suficientes para essas coisas. We have to be open for God to immediately speak to us. Nós devemos estar abertos para que Deus fale imediatamente And Paul conosco. says in Romans 8, we do not know Paulo diz how we should pray. que ele fala em Romanos 8, nós não sabemos como devemos orar. Imagine for a moment you doing Imagina que por um momento você está a fazendo whole conference on intercession. uma conferência sobre intercessão. And your first statement that you make is this: E a primeira declaração que você faz é esta: I'm sorry to shock you, lamento chocar vocês. but I don't know how to pray. Eu não what to sei, pray. eu não sei como orar. And I want to tell you something. E eu quero dizer algo para vocês. The most important thing about prayer A coisa mais importante sobre oração is every time you approach the living God, é que todas as vezes que você se aproxima do Deus vivo, you have to come before Him and say, I do not know how I should pray, você deve chegar com essa atitude de coração: Senhor, eu não sei o que orar, but your Spirit was given to me so that I may pray what is on your heart, Father. mas por causa do teu Espírito que me foi dado, eu vou orar aquilo que está no teu coração, meu Deus. Now I want to make it a little bit practical, this thing that Tozer spoke of, rot and rot. Então eu quero fazer um pouco mais aplicável para nós essa coisa que a W. Tozer falou sobre rotten, isso aí. I'm one of those people who are I like that. Very interesting. Not quite sure how he said it, but it looked interesting. Anyway, one of the things that can happen with pastors as well, Uma das coisas que pode acontecer com os pastores, especially if you have a certain kind of personality, e principalmente se você tiver algum certo tipo de personalidade, is that the Word of God is so rich a palavra de Deus ela é muito rica. that for me, for instance, my approach to family quiet time Para mim, né, quando se trata do tempo quieto em família, would sometimes change once a week, o que pode mudar, né, de uma semana para outra. and sometimes twice in the same week. E às vezes 2 vezes na mesma semana. And sometimes I would say, okay, let's approach it this way because we want a living time with the Lord, right? E às vezes a gente quer fazer isso de um outro modo, porque é um tempo vivo com o Senhor. And my son, who is 13 years old, O meu filho tem 13 anos de idade. at times he would just look at me and shake his head, Às vezes ele olha para mim e balança a cabeça. look at his mom and go, oh, Dad has a new plan again. E ele olha para a mãe e fala: e o pai está com outro plano de A novo. new approach. E é uma nova forma de fazer. But you know why? One of the reasons Mas uma das razões I hate rote. que eu odeio rotina. I hate it. I hate that thing that we do where we just come, okay, Lord, we want to get on with our day. Let's just go through this thing we have to do, quiet time. Eu odeio rotina, eu odeio ter que falar pro Senhor: Senhor, eu vou fazer a mesma coisa do mesmo jeito toda semana. Because, like I said, it should be a living encounter with a living God. Porque, como eu disse, para mim tem que ser um encontro vivo com Deus vivo. We are not deists. We are theists. É.
Deist. Yes, D-E-I-S-T. I don't know. Deist. Deísta? Deist. We are theist. Nós somos teístas. I'll explain the difference. Deists believe that the universe is like a clock. Eu vou falar para vocês a diferença entre deísta e teísta. O deísta pensa que o universo é como um relógio, That God took and He wound up the clock, que Deus teve que dar corda no relógio, and then He left it to run off. e ele by its own. deixou esse relógio rodar sozinho. But theists believe that God is active in His creation. Mas o teísta, o que acredita em Deus, ele acredita que é Deus que faz esse relógio rodar. So in Acts chapter 17, Então, em Atos, capítulo 17, Paul speaks to the Greeks on the Areopagus. Paulo fala aos gregos no Areópago, That was the place where all these Greeks got together and they discussed all kinds of philosophies and worldviews and approaches to life. era um local grande onde haviam vários deuses e os gregos discutiam filosofias e coisas sobre esses deuses. And you know what Paul said to unbelievers? Você sabe o que Paulo disse para esses descrentes? Listen carefully. Ouça com cuidado. God is not far from each one of us. Deus não está longe de cada um de nós. He's including Eles- the unbelievers. E Paulo inclui os não cristãos. And then he says, even as your own poets have said, E ele diz ainda, mesmo como o seu próprio poeta disse, in Him é nele, we live, nesse Deus nós vivemos, we move, nós nos movemos and we have our being. e nós temos o nosso próprio ser nele. So if that is true for the unbeliever, Então isso também é verdadeiro para o descrente. what about you, my friend? E quanto a você, meu amigo? How close is God? Quão próximo está Deus? What is the mystery revealed that's been hidden from ages and generations? Qual foi o mistério revelado que estava oculto por gerações? Colossians 1 verse 27. Colossenses 1:27. 1:27. Capítulo 1, versículo 27. Christ, Cristo em você, the hope of glory. a esperança da glória. When I look at this man, Celso, Quando eu olho para os céus, I've only known him on WhatsApp for 2 weeks, 3 weeks. eu acho que eu conheço os céus pelo WhatsApp por 2 semanas. In person, a few hours. E em pessoa eu conheço ele por algumas horas. What do I know about this man? O que eu conheço sobre ele? What do I know about my brother Mark there? O que eu sei sobre meu irmão Marquin? Christ lives in him. Cristo vive nele. Christ lives in him. Cristo vive Christ nele. lives in you. Cristo vive em você. Christ lives in you. Cristo vive em Christ você. lives in you. Cristo vive You em are one você. with Christ. Você é um You are com one with Cristo. Christ. Você é um com God Cristo. is as close to you as the breath that's coming out of your mouth. Deus, ele está tão próximo de você como o ar sai da sua boca. 1 Corinthians 6 verse 17, he who is joined to the Lord is one spirit with him. E aquele que está em Cristo, ele é um só com ele. You cannot be closer. Você não tem como ser mais próximo de Deus. So when you wake up in the morning, when you start with intercession, Quando você acorda de manhã e você começa o seu dia com intercessão, remember something. Who is doing the praying? eu quero que você se lembre quem está fazendo a oração. Galatians 2 verse 20. Gálatas 2, versículo 20. Can I see a show of hands to whom this verse is one of your favorite verses in the Bible, if you know it. Galatians 2 verse 20. Se você conhece Gálatas 2:20, eu gostaria que você levantasse a mão e dissesse se esse é um dos seus versículos favoritos da Bíblia. Brother Freddie at the back there, almost like when I grew up, there's a brother in the Pentecostal church, grew up Pentecostal, we used to say, I see that hand, brother, I see that hand. Como na igreja pentecostal, vejo seu irmão, irmão, vejo a sua mão, irmã. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com And it Cristo. is no longer I who live, E agora não mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, but Christ who lives in me. mas Cristo vive em mim. And that verb live, E a vida que agora eu vivo, replace it with any other verb you want. e você pode substituir por qualquer verbo que você queira. Lord, I'm praying for my husband. Senhor, eu oro pelo meu marido. I do not know what to pray, Eu não sei o que orar, but it is no longer I who pray, mas agora não sou eu quem ora, but Christ who prays in me. Amen. mas Cristo ora por mim. Amém. That sounds like a
a different kind of praying. Isso parece um tipo diferente de oração. Yes, Albert has a lot of ideas. He has a lot of theology here. O Albert tem muitas ideias e muita teologia na cabeça dele. But when I come before God, my friend, that God is not impressed with that. Nós não chegamos diante de Deus com essa sabedoria e conhecimento. Deus não se agrada disso. He looks at me and he says, Albert, you are my beloved son who is in my son. Porque Deus olha para mim e fala, Albert, você é meu filho. And my son is in you. E o meu filho está em você. The one with whom I have had eternal fellowship before the foundation of the world. Aquele com quem eu tenho relacionamento eterno desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. And 1 Corinthians 1 verse 9 says, Em 1 Coríntios 1 versículo 9 diz, you have been called into the fellowship. The Greek word is of the Son. vocês foram chamados à comunhão do Filho. Not only the fellowship with the Son, but the fellowship of the Son. Não só a comunhão com o Filho, mas a comunhão do Filho. Now listen to what this means. E eu quero que você entenda o que isso quer dizer. It means Significa the same quality of fellowship that the Son enjoys with the Father. que há mesmo tipo de qualidade e comunhão que o Pai tem com o seu Filho Jesus. Is the fellowship that you have been called into. Agora é o mesmo tipo de comunhão, de qualidade de comunhão que ele tem com você, que você foi chamado para ter com ele. And you should not say like Gideon. Então você não pode dizer como Gideão. When the angel came to, who am I, Lord? Quando o anjo chegou para ele, ele disse, quem sou eu, Senhor? My family is the least in Israel. A minha família é a menor de Israel. And I, by the way, am the least in my family. E eu, se você não sabe, eu sou o menor da minha família. The Lord is with you, you mighty warrior. O Senhor é contigo, varão valoroso. Why? Because already it's a prequel to the reality that would be Christ is your life. Porque essa foi uma citação prévia daquilo que você veria em Cristo na tua própria vida. So when we are dealing with the mysteries Então, quando nós lidamos com os mistérios that have lived in the heart of the Father in the eternal past, que vivem no coração do Pai, and we have been brought into the reality desde o passado eterno, e agora se tornou a nossa realidade. and the mystery of the fellowship of the triune God E o mistério da comunhão com Deus Trino for all eternity. por toda a eternidade. Psalm 132. Salmo 152. I have desired. God is is speaking. He says this. Deus está falando e ele diz isso. I have desired Zion for my habitation. Eu desejei Sião como minha habitação. Zion is the people of God. Sião é o povo de Deus. God says, this is my dwelling place. E Deus fala, esse é a minha casa, Here I will dwell forever. é ali que eu vou morar para sempre. What is the place, how shall one put it? The real estate Qual é o lugar, qual é o estado real that the Father que o Pai has chosen for all eternity? escolheu para toda a eternidade? You are. Você. I think even in Brazil that one's going to need an amen. Eu penso que aqui no Brasil a gente também pode ouvir um amém. Amém. I am the dwelling place of God for all eternity. Irmãos, nós somos o habitar, a habitação de Deus por toda a eternidade. God did not just save me so that one day I can go to another locality. Deus não me salvou para que um dia eu possa estar em outro lugar. But even now, Paul says, you are seated with Christ in heavenly places. Mas mesmo agora nós estamos assentados em Cristo com Deus. Set your minds on things above. Nas regiões celestiais. Então coloca a tua mente nas coisas do alto. Not on things on this earth. Não nas coisas dessa terra. For you died. Porque você, and your life is hidden with Christ. Porque a sua vida está escondida em Cristo. In John 1 verse 18. E João 1 versículo 18. John writes, he says, no one has ever seen God. João disse, ninguém jamais viu a Deus. The only begotten Son who is in the bosom of the Father. Mas o Filho unigênito de Deus que veio do Pai has made him known.
Ele tornou o Pai conhecido, Deus conhecido. And then in John 14, later in that gospel, John 14 verse 20, Então, no Evangelho, João 14, Jesus makes this statement, one of my favorite statements in the Bible. Jesus faz essa declaração e é uma declaração, a minha declaração favorita da Bíblia. He looks at his disciples. Ele olha para os seus discípulos He knew they're going to feel like orphans when he's going to the cross. e ele sabia que eles se sentiriam órfãos quando ele partisse para voltar ao Pai. And he says to them, E aí Jesus fala para os seus he discípulos. says, in that day you will know E ele fala, naquele dia vocês vão that saber I am in my Father. que eu e o meu Pai, My life is in my Father's bosom. a minha vida está dentro do Pai. That's the idea that he's bringing across. And he says, and you will know E essa é a ideia que ele traz, vocês saberão that you que vocês are in me estão em mim and I am in you. e eu estou em vocês. And then many years later, Paul writes and he says, E muitos anos depois, Paulo escreve, your life a sua vida is hidden with Christ está escondida em Cristo, in God. em Deus. Is there a safer place? Existe lugar mais seguro que Is esse? this world becoming more and more a scary place? Será que esse mundo está se tornando um lugar cada vez mais assustador? I have good news for you that sounds initially like bad news. Eu quero dizer boas novas para você que pode até soar como más notícias. You've already died. Vocês já morreram. From God's perspective, you died. Da perspectiva divina, todos vocês já morreram. And your real life is hidden with Christ in God. E a sua vida real, ela está escondida em Cristo com When we Deus. first moved to France, Quando eu me mudei para a França, we've been there for 7 years. I'm a missionary to France. nós estamos lá por 7 anos. Eu sou hoje um missionário na França. My mother at times would phone me and she would say, Minha mãe às vezes me liga e ela fala: don't you want to think about you out there in the, you know, in Afrikaans we say in die vreemde, in that foreign land. Don't you want to E ela fala para come back mim, to South Africa? And you know what my answer would be? ela fala: você sabe que você está aí num lugar, numa terra tão estranha, tão distante. Not trying to be super spiritual, E a minha fala é, não tentando ser super but espiritual, just from my heart. mas eu falo do meu coração. I would say to an old mother, Eu falo para minha mãezinha já velha, Mom. já de idade: we share the same address. mamãe, nós compartilhamos o mesmo endereço. My home is Christ. A minha casa é Cristo. Your home is Christ. E a tua casa é Cristo. I may be in France, Eu posso estar na on this França earth, and you far from your loved ones on this earth maybe, e longe talvez de alguém que você ame muito, but you share the same address. mas vocês têm o mesmo endereço. Paul writes to the believers in Colossae, Paulo, ele escreve aos cristãos em Colossos, and he says to them, to the believers who are in Christ in Colossae. ele fala aos cristãos, aos crentes que estão em Colossos em Cristo. Sorry. Desculpe. Is that right? Yeah. Desculpa, está correto? So he first says to them, Então ele fala primeiro para the eles, believers in Christ aos cristãos em Cristo, who are in Colossae. que estão em Colossos. We are in Sao Paulo. Nós estamos em São Paulo. St. Paul, right? That's what it means. St. Paul. I think it's a good place to be. São Paulo, né? Um bom lugar para estar. And even though we may love Sao Paulo, Mesmo que a gente ame São Paulo, where else you live on earth, não importa onde você morar na terra, maybe you don't like it. você talvez nem goste do lugar. It doesn't matter because before anything else, you are in Christ. Isso não importa porque, na verdade, você está em Cristo. And Christ is in you. E Cristo está em você. And what does this have to do with the wife as intercessor, Albert? Mas, Albert, me fala o que isso tudo tem a ver com a mulher como intercessora. That guy from South Africa, it's interesting, the South African preaching. Esse cara da África do Sul, é interessante ouvi-lo pregar. It's quite off topic, É quase fora do tema. but I will show you why it's relevant. Mas eu vou mostrar para você por que é tão relevante. I said to my, maybe about a year and a half ago, Eu digo, desde 1 ano e meio atrás, I had a devotional time with my wife and my son. eu estava tendo um tempo devocional com a minha esposa e com meu filho. And I said to them, listen, Aí eu falei para eles: God has ouçam, spoken to my heart. Deus falou ao meu coração.
And what He's told me very clearly E o que Deus falou muito claramente para mim is that our approach to our times with the Lord é que no nosso tempo devocional com o Senhor must be a narrative approach. deveria ser o A narrative, narrativo, deveria ser um narrativo. tempo narrativo. Narrativo, that's a nice word. I've never heard that in Portuguese. Say it again. Say it again. Narrativo. 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 Love that. I love that version of that word. So, what does that mean? It just means simply O que you must have a significa? story approach. Isso significa que você tem que ter um relacionamento de falar. We all love stories, don't Quem gosta de histórias anyone aqui? here who doesn't love a story? A Quem good gosta story? de uma boa história? And what do children love? O que as crianças mais gostam? How do we approach Sunday school often? What do? We tell stories. O que a gente conta no Real ministério stories. infantil? Nós contamos histórias para as Bible crianças, stories. histórias verídicas, histórias bíblicas. Now the next question is this. Então a próxima pergunta é essa: Why does the book of Acts end so weirdly? por que o livro de Atos termina de uma forma tão estranha? There's no real conclusion to that book. É um livro estranho porque ele termina sem uma conclusão real ali. Why not? Por que será que não? Probably because we are currently in Acts chapter 1024. Provavelmente porque nós ainda estamos no livro de Atos. Because the story didn't stop in Acts 28. Provavelmente porque a história de Deus, da igreja de Deus, não terminou em Atos And the story is 28. still going on today. E nós continuamos essa mesma história até o dia de hoje. What is the date today? Is the E qual é o dia de hoje? 4th of June? What's the date? 4 de junho. 4. É 4. Say that in Portuguese. How do you say? 4 de junho. The June. Junho. Jungo. Wow, that's quite tough. Eh? It's a tongue twister, that one. Okay, anyway. Para mim é um trava-línguas isso. 2026. Então right? tá, 2026. This is where we are. Is God busy writing? E 4 de junho de 2026. Será que Deus está ocupado escrevendo esse livro agora? The Bible has been written, right? A Bíblia não já foi escrita? Finito, completo. Finito, completo. It's all there. It's finished. It's Já- the canon of Scripture. Já está tudo aqui. O que mais adicionar? No one can have more respect for that than me. I submit myself to the sufficiency of God's word. Eu quero dizer que eu me submeto à suficiência da palavra de Deus já escrita. But let me tell you something when you read this Bible. Mas eu quero dizer algo importante também quando você lê essa Bíblia. You meet a person behind these words. Você conhece a pessoa que está atrás dessas living- palavras. A living person who is called I am. Uma pessoa viva que se chama Eu Sou. Not just I was or I will be, but I am. Não apenas o que I era am. ou o que será, mas o que é agora. I am who I am. Eu sou o que sou. I am right now busy writing the story and you are part of that story. O grande Eu Sou está escrevendo a sua história hoje, você é parte dessa história. But right here we need a radical paradigm shift. Mas nós precisamos, né, dessa mudança de paradoxo na mente. Because you know what's happened in a very large part of Christianity today. Porque você sabe o que acontece em grande parte da vida cristã hoje. I would say, a little bit wary of statistics, but I would say maybe 80 to 90% of messages Eu diria que de 80 a 90% das mensagens cristãs is all about how we get God to be involved again in our story. Essas mensagens se baseiam praticamente de como a gente fazer Deus se envolver na nossa história. You know, sometimes you look at an older Christian Às vezes você olha para os cristãos mais velhos, mais antigos, and you really look at them. You look at their face. você olha bem para a cara deles, You look at their eyes. você olha nos olhos deles. And sometimes you see some of that light has begun to fade a little bit. Você sabe que the lights? Some of the light, the lumière. A luz deles está começando a apagar um pouquinho. Yeah. So, and you know what we often want to do E você sabe o que frequentemente a gente quer fazer? to bring back
that living element. E a gente é impulsionado a trazer de volta aquele fogo, aquele elemento de vida. What is vivanto? Can you say vivanto? The É. living, the Vivo. thing. Vivo. 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 In vivo. You want to bring that back. And what do? We preach about how you can get God to involved with your story again. Você quer trazer vida e você prega sobre como você pode fazer Deus trabalhar ali de novo. But the good news is much, much, much better than that. Mas há uma boa notícia que é muito, muito melhor do que essa. It's not for me to stand here and say to the wives who intercede, Porque eu não estou aqui para falar para as esposas, orem, intercedam. through your intercession, God will again be present and begin to work. Através In da, your husband, maybe. através da sua intercessão, Deus vai se fazer presente e trabalhar na vida do seu marido, talvez. In your ministry. No seu In ministério, your church. na sua igreja. But the reality of what the Bible explains is much, much, much bigger than that. Mas eu quero dizer que a realidade que a Bíblia fala é muito, muito, muito melhor. And what it says is this: the day you became born again, É que o que ela diz é isso, que hoje você pode nascer de novo. you were immediately Você imediatamente do momento que nasceu de novo, connected, like a computer where the flash drive gets into that computer. conectado com Deus, assim como um pendrive, ele se conecta com o computador na hora que você coloca ele. You were plugged into God's story. Você foi conectado à história de Deus. Do you see the difference? Você consegue enxergar a diferença nisso? And this needs to be explained by preachers and teachers to the church. Isso tem que ser pregado e explicado pelos pregadores à igreja. I have been in churches in South Africa Eu já estive em igrejas na África do Sul. where I started speaking about God's eternal purpose in Christ. E eu comecei a falar sobre o propósito eterno de Deus em Cristo. And people would look at me as if they have no idea where I'm coming from and what kind of language I'm speaking, even though I quote 50 texts. E as pessoas ainda olham para mim sem ter a mínima ideia do que eu estou falando, da onde eu vim, mesmo tendo o mesmo texto nas mãos. For 17 years in my life, Por 17 anos da minha vida, from the age of 7 when I was born again, desde os 7 anos de idade, quando eu nasci de novo, till the age of 24, até os meus 24 anos, I was looking to God, eu estava olhando para Deus, and through everything I heard in the church com tudo aquilo que eu estava ouvindo na igreja. and all the teachings, I wanted God to be more involved in my life. E todos os ensinos que eu tive, era como se eu quisesse que Deus se envolvesse mais na minha vida. And all the time God was looking at me, E todo o tempo Deus estava olhando para mim. this child of mine doesn't understand. Esse meu filho ainda não entendeu. He's been plugged into the life of the triune God. Você já foi plugado à vida do Deus triuno. You are in that life. Você agora já está na vida. You cannot be in and then I'm out and then I'm in and then I grew up in a church like this. Não existe você estar plugado e desplugado, dentro e fora o tempo todo. Eu cresci numa igreja que era assim. I grew up in a Pentecostal church in South Africa. Eu cresci numa igreja pentecostal no sul da África, na África do Sul. On Sunday evenings we had evangelistic teachings. E nos domingos Preaching. nós tínhamos pregações evangelísticas. And many of those who were already Christian for a long time E muitos deles eram cristãos por muitos anos. will always go again up when there's an altar call. E nós sempre íamos à frente quando eles faziam o apelo. So one week they're in Christ and the next week they're no longer in Christ. Então significava o quê? Que numa semana você estava em Cristo, mas na outra semana você não estava mais em Cristo. Does that sound to you like a stable life? Será que isso parece para você como uma vida estável? So now I'm going to try to make it very simple. How much time do we have left? Because I completely lose time. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos, eu perdi totalmente a noção do tempo. She said now would be the break. It's supposed to be now. Yeah, but Woo, okay. Jeez, sorry. That was my introduction, sorry. eu só tive a introdução até agora. Desculpa. I'm really sorry about that. Really, my wife is not here. Normally, she shows me, you know. Okay, Albert. Eu lamento, mas a minha esposa não está aqui. Geralmente ela fala para mim, né? Chega.
So all I can say is this. This is your captain speaking. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Esse é o seu capitão falando. The weather is quite good here in Sao Paulo. We'll be landing in 5 minutes. O tempo está bom em São Paulo. Nós vamos aterrissar em 5 minutos. Just sit back and please put on your safety belt. Por favor, você coloque o seu cinto de segurança. And thank you for flying with us. E obrigado por voar conosco. Thank you for flying with Air France. Obrigado por voar com a Air France. Air South Africa. E África do Sul. Enjoy your stay in Sao Paulo. Então, que você possa desfrutar do seu tempo em São Paulo. Okay, so I'm landing the plane quickly. Então, só para dizer que eu vou aterrissar agora. Tá? I once did a study about the prayers in the New Testament. Praise. The prayers. Eu fiz uma vez um estudo sobre as orações do Antigo Testamento. Because I noticed something. E eu percebi algo. With praying for many years with churches, with mission organizations, with different kinds of ministries. Orando por muitos anos com igrejas, agências missionárias e diferentes ministérios. And I listened to, I compared what I heard to what I see in the New Testament. Eu comecei a comparar tudo que eu ouvi com o que eu leio no Novo Testamento. And I realized something. Eu me dei conta, eu percebi uma coisa. Something is wrong. Alguma coisa está errada. Because Porque if you look at the New Testament, porque se você olhar o Novo Testamento, and you can test me out on this, e você pode me provar, dizer se eu estou errado nisso. and go and see in your word like a good Berean, Acts 17. Eu quero que vocês mesmos estudem e façam o trabalho de um bom bereano. If what I'm saying is true. Em Atos 17 fala isso. E vocês me digam se o que eu digo é verdade. 90% of the prayers in the New Testament 90% das orações no Novo Testamento are spiritual prayers that are focused on the spiritual life of the believer. são orações focadas na vida espiritual do crente. For us to understand the mysteries of the New Testament. Para que nós possamos entender os mistérios revelados no Novo Testamento. If the wheels of the airplane were not already coming through the clouds, Enquanto as rodas do avião não estiverem ainda tocando as nuvens, I could take you to those scriptures and show you. eu posso te levar às Escrituras e mostrar para vocês. And I'm going to make a very controversial statement in a sense now. E eu vou fazer uma declaração muito muito controversa agora. The most important prayer in the Bible A oração mais importante da Bíblia is for the eyes of your heart to be opened, é para que os olhos e o coração sejam abertos, that you may see what you've received in Christ. para que vocês percebam o que vocês receberam em Cristo. Go look at the books of Colossians and Ephesians, Eu quero que vocês leiam o livro de Colossenses e de Efésios. which contain the deepest revelation of God's eternal purpose in His Son. Esses livros contêm as revelações mais profundas que nós recebemos de Deus através do seu Filho. And you will see over and over that Paul is praying for the saints to understand the mysteries of the New Testament. E você vai encontrar repetidas vezes a oração de Paulo pedindo para que os crentes entendam o que receberam de Deus, desse mistério de Deus em Cristo Jesus. So what I've heard, many mission organizations, churches, ministries, Então, o que eu ouço em diferentes igrejas, agências missionárias e outros ministérios is that the prayers that are prayed are all just for the most part, it's existential prayers. As orações que eu mais ouço nesses lugares são orações existenciais. It's about this brother being in trouble there, this one needing finances, this one needing healing, this one needing that, this one needing that, and needing this for the life on this earth. É esse irmão que precisa de cura, aquela necessidade financeira ou tudo muito pessoal, Is it wrong to pray for that? material. Mas é errado orar por isso? No, of course not. Não, claro que não é. Is it an unspiritual prayer for me to pray for my wife who has a sore back? Is it unspiritual? Não é falta de espiritualidade orar para minha esposa ficar curada das costas dela machucada. Of course it's not unspiritual. Claro que não é algo que não seja espiritual, é espiritual. God cares for us spirit, soul and body. Nós somos corpo, alma e espírito. And please do not go out here and say Então, por favor, não saia daqui dizendo that clown from South Africa que aquele palhaço da África do Sul
told us that we shouldn't pray for our needs. nos falou que nós não podemos orar pelas nossas necessidades Because atuais. that is not what I'm saying. Porque não é isso que eu estou falando, não. I'm just saying that there is a problem if you compare what the New Testament focuses on and what we focus on. E eu só quero dizer para você, o que eu estou dizendo simplesmente é que existe algo diferente naquilo que nós focamos nas nossas orações diárias e aquilo que o Novo Testamento foca nas orações. Can all the pastors' wives put up their hands, please? Eu gostaria que Pastors and ministry leaders. as esposas de pastores e líderes de ministério levantem Can as you put mãos, up your por hands so that I favor. can see who I'm speaking to here? Eu quero saber Thank com you. quem eu estou falando. Muito obrigado. I want to ask you a question. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Do you think your husband needs prayer for spiritual sight? Você acredita que o seu marido precisa de oração do ponto de vista espiritual? No, Alberto. No, Roberto. You don't understand. He's the pastor. Você não está entendendo, ele é pastor. He studied theology. Ele estudou teologia. He's actually giving classes at the Bible school in our church. Ele dá até aulas na escola bíblica da nossa He's been a igreja. minister for 40 years. Ele está sendo já um ministro por 14 anos. He doesn't need revelation and insight of the mysteries of the New Testament. Ele He não, can give lectures on ele não it. precisa de revelação, insights divinos do Novo Testamento, não. Next question. Próxima pergunta. Do you think Paul, the apostle, prayed? His prayers to the Father was for his own eyes of his heart to be opened and to receive illumination. Você acredita que o apóstolo Paulo orou pedindo a Deus que abrisse seus olhos e seu coração para essa iluminação dos mistérios de Deus? How do you say yes or no in Portuguese? Sim ou não? Sim ou não? Ou não? Não. Yes or no? Yes or no? Yeah. Sim ou não? What do you think? O que vocês acham? Sim ou não? What do you think? Give me an answer. Me fala bem alto. Did Paul pray for his own heart to be enlightened? Fala bem alto. Sim. 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 What is the implication of that? E qual é a implicação disso? Your husband, his greatest need A maior necessidade do seu marido is not to become familiar with the things of God. não é se tornar familiarizado com as coisas de Deus. And how will that freshness remain in his ministry? How? E como que ele pode continuar renovado no seu ministério? Como? For the eyes of his heart to be continually illuminated by the Spirit of God. Apenas com seus olhos sendo constantemente abertos para a revelação do Espírito Santo de Deus. Last question. The wheels are almost on the tarmac. Última pergunta. As rodas do avião já estão saindo. Of Air France. Da Air France. Okay, it's almost there. Nós estamos quase lá. How many times have you prayed for your husband Quantas vezes você orou pelo seu marido to see and continue to see the fullness of the mysteries of the New Testament? para ver e continuar vendo os mistérios revelados no Novo Testamento? I will be here for the whole conference. Eu estarei aqui durante o resto da conferência. If you want to come and speak to me, you are most welcome. Se você quiser falar comigo, você é muito bem-vinda. And we can continue this discussion and conversation. E nós vamos continuar falando desse tópico. And I want to ask the pastors the same question. E eu quero fazer aos pastores a mesma pergunta. How often have you prayed for your wife Quão frequentemente você ora pela sua for her eyes to esposa be opened para que os seus olhos sejam to abertos, see the mysteries of the New Testament? para enxergarem os mistérios de Deus no Novo Testamento? I quote our Lord Jesus Christ again. Eu vou citar o nosso Senhor Jesus Cristo novamente. In that day, Naquele dia, you will know vocês saberão that I am in my Father, que eu e o meu Pai, that you are in me, e que vocês estão em mim, and that I am in you. e que eu estou em vocês. Hallelujah. Aleluia, At louvado the end seja of his teu life, nome. this is my last statement. That's what preachers always say, and then he goes for like 10 minutes. But Todo this is really- pregador fala isso, mas é a última coisa que eu vou falar, e eles continuam falando por mais 20 minutos. Almost at the end of his life, sitting in a jail cell, Então ali Paulo já no fim da sua vida preso, né, num calabouço. Paul writes to the Philippians, Ele escreve aos Filipenses. and he cries out. What does he cry out? E ele clama, ele chora. O que ele clama ali? Philippians 3 verse 10, that I may know him, Filipenses 3, versículo 10. that I may know him,
para que eu ore, para que eu possa Can conhecer, you believe that Paul did that? para que eu possa conhecê-lo. You would look at Paul and Paul, but no one knows Jesus like you. Eu posso dizer que como que Paulo pode fazer essa oração? Paulo, quem conhece Jesus como você? Take off my I honestly believe that Paul went out of this world with a cry on his lips. Eu acredito que With a cry, the cry Ah. of his eu acredito que Paulo partiu desse mundo com um clamor, um choro no seu coração. that I may know him Ah, como eu desejo te conhecer, and the Senhor. power of his resurrection O poder da tua and the ressurreição, fellowship of his sufferings, a comunhão dos teus being sofrimentos conformed to his death. e ser conformado com a sua morte. May the Lord give us, all of us, Que o Senhor dê a nós, a todos nós, true repentance. um arrependimento verdadeiro, genuíno. And then maybe I can express it, not just for you, but for myself. In Mas a eu prayer eu quickly. digo isso numa oração por você, mas também por mim.